noite. Bem-vindos, bem-vindas. Sempre bom ver vocês entrando. Boa noite. Vamos esperar a Regina. Regina vai entrar. Gisele Viana, tudo vai ficar bem. Forças para você, forças para a família. E Gisele, se desejar, entra em contato conosco, tá? Esse vídeo tá pausando para alguém de vocês. Aqui tá aparecendo uma mensagem de que tá pausando por problemas na conexão. Boa noite, Marcinha. Que bom você tá aqui. Bem legal. Bem legal. Espero que você esteja bem. Tá. Boa noite, boa noite. Eu vou tentar dar um jeitinho. Olá. Vamos ver se melhora aqui. Aguardando a Regina. Eu não sei se a Regina já entrou. Olá. Boa noite. Regina já estava aí e eu achei Regina. Feliz Regina. E ela já está entrando. Regina! Muito obrigada, Regina. Gratidão imensa por essa doação que ela vai fazer hoje, de trazer a interpretação das nossas palavras para Libras. Um gesto nobre de caridade da Regina. E eu sou muito grato por isso. Regina, bom estar com você e saber que você está com a saúde recuperada, né? Que bom. Gratidão, gente. Sair juntos hoje.
Juntos, com certeza. Então, assim, Juntos pessoas ou lindas. juntinhos? Junto ou juntinhos? Então, então, legal. Pessoas lindas, eu vou desativar os comentários, porque eles ficam exatamente em cima dos gestos de Regina, tá? Mas qualquer dúvida que tiverem, qualquer questão, manda um direct para nós, que na próxima a gente pode responder aquilo que fluir aqui. Mas, para bem da comunicação e por respeito aos surdos, eu vou desativar os comentários para que os gestos, né, para que Libras fique perfeitamente visível, tá? Sei que vocês entendem e qualquer coisa escreve no direct, tá bom? Ok, então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, ao Deus da nossa fé, né? Aquele em que porventura a gente acredite, até mesmo a natureza, né? Ao Criador, e pedir luz, pedir que a nossa consciência se expanda e que a gente possa merecer as boas influências, a inspiração, né? A intuição, para que a gente não leve palavras contaminadas pelo nosso ego, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelas nossas fraquezas, que ainda estão naturalmente presentes em todos nós e não seria diferente conosco, né? Então, assim, apelamos a essa misericórdia divina, ao nosso Mestre Jesus, para que nos permita ser acompanhados, intuídos e inspirados. Nós estamos estudando o volume 11 das obras da série psicológica de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles traz um estudo milenar em suas existências, se debruçou sobre a psique, né? E nos manda, pela caridade de Divaldo Franco, que consome a sua energia na psicografia de todo esse conhecimento que nos chega, né? Não seria possível sem ele, sem o coração enorme que ele tem. E estamos com Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ao estudarmos as obras, esses volumes da série psicológica de Joana de Ângeles, a gente percebe a psicologia transpessoal que derivou da psicologia humanista, né? E que encontra uma ressonância com a psicologia analítica, com a psicologia arquetípica, também com a psicologia simbólica. É uma psicologia que nos coloca em contato com a nossa essência, em contato com um self estruturante, que é uma essência, né? Digamos que divina, que nos puxa, nos impulsiona, nos estimula para o bem. E é por isso que nós temos naturalmente dificuldades para fazer o mal. A gente ainda faz, né? A gente ainda faz. Mas quando fazemos, a gente sabe, a gente sente, a gente se inquieta, nós nos questionamos, né? E revemos as nossas atitudes e os nossos gestos, as nossas maldades. Nós espíritas também, alguns negam, e a gente vai ver isso aqui,
Nós espíritas também ainda fazemos o mal, porque antes de espíritas nós somos humanos, né? E nós ainda estamos na fase de sombras primitivas, de um instinto primitivo. Então, assim, e é por isso que estamos aqui, para nos afirmarmos assim, nos compreendermos assim, e só assim nos aceitamos e nos trabalhamos, né? Então, assim, Joana de Ângeles, nesse capítulo 9, ela traz a passagem do Evangelho para desenvolver o seu raciocínio, que é Mateus 18:7. Naquela passagem em que Jesus antes fala, vinde a minhas criancinhas, e mostra o porquê dessas crianças não podem ser cerceadas, né, do acolhimento, quando ele diz em 18:7 de Mateus, ai do mundo por causa dos escândalos. E o capítulo 9, a veneranda Joana de Ângeles intitulou de escândalos. O propósito de Joana ao nominar, ao titular esse capítulo com escândalos, é de nos mostrar que as nossas atitudes produzem efeitos e consequências que chegam ao outro. Observe, escândalos, uma metáfora do Divino Mestre, e que também Joana traz como metáfora. Escândalo é aquilo que tem uma ressonância ampliada. É aquilo que chega ao conhecimento não do próximo mais próximo, mas do próximo que está atrás do próximo e numa amplitude bem maior, né? Escândalos que Joana traz nesse capítulo é aquela maldade que provoca, que contamina o outro, que repercute no estado emocional, no estado psicológico do outro, de alguma forma. As nossas atitudes, elas estão, muito embora não pareçam, e muito menos a nós mesmos, elas estão contaminadas com escândalos, né? Mas não nos assustemos, porque do mesmo jeito que Joana é contundente, é a mesma Joana que mostra, olha, tem jeito, tem jeito. E o jeito não é pesado, e o jeito é leve. Mas para esse jeito, é preciso que a gente saiba algumas coisas, né? Joana mostra que a repercussão desses escândalos, e vamos ter aqui escândalo como uma, digamos assim, como uma infração das leis naturais, né? Escândalo no sentido de ser exatamente aquele comportamento que fere, que machuca, aquele comportamento que conturba o outro. E quando a gente fala de comportamento, a gente fala em absolutamente tudo, até mesmo as nossas palavras, até mesmo o nosso silêncio, até mesmo aquilo que chega ao outro através do não dito, daquela linguagem, né? Digamos assim, fisiológica, né? Daquela expressão facial que diz alguma coisa sem palavras, né? Até mesmo o silêncio que chega ao outro com aquela nossa intenção de julgamento, de dúvida, de desacreditar, né? De duvidar, muitas vezes, né? Então, seriam esses e outros tantos os escândalos, né? Os efeitos desses nossos escândalos, eles repercutem por outras existências. Não é por isso que a gente precisa ter o cuidado. A gente precisa ter o cuidado com o que com o que flui de nós, porque isso maltrata a nossa alma e maltrata uma outra alma. A doutrina espírita, ela traz a lei de causa e efeito,
que é aquilo que o apóstolo Paulo nos trouxe, né? Quando ele disse que tudo me é lícito, ele estava falando da lei do livre-arbítrio. Tudo me é lícito. Eu costumo até dizer, brincar, né? Eu gosto muito de sorrir, de fazer os outros sorrirem. Às vezes eu sou até, digamos assim, excessivo, mas assim, tudo me é lícito. Quando me fazem uma pergunta que eu ouço que já começa com pode, não preciso nem ouvir o resto. Pode, a resposta é pode. Mas, Robson, eu posso? Pode. Mas você nem ouviu o resto. Não precisa ouvir. Pode, pode, porque pode tudo, né? Mas tem o outro período dessa frase, né? Mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito. Mas, desse tudo, nem tudo me convém. Não me convém porque produz efeitos. Não me convém porque esses efeitos podem me custar um preço que eu não suportarei pagar. Não me convém porque o pagamento pode durar uma quantidade de tempo insuportável, que eu não precise passar por isso. Porque nesses 6 segundos eu posso simplesmente reflexionar sobre aquilo que pulsa em mim. E a gente vai ver como isso se dá, né? Então, tudo posso, mas nem tudo me convém. Primeiro, lei do livre-arbítrio, nós temos a liberdade, porque temos consciência. A liberdade, ela, ela nos é dada, ou adquirimos, ou a temos, porque temos a consciência, né? Mas o nem tudo me convém é exatamente a lei de causa e efeito. Lei do livre-arbítrio, tudo posso. Lei de causa e efeito. Sabendo que o que eu posso, se eu fizer, produz um efeito, uma consequência, eu aí vou usar da consciência para qualificar a minha escolha, né? E é por isso que eu costumo dizer que não tem certo nem errado. Porque é nesse momento do uso da consciência em que faço a escolha, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que vai ser a expressão daquele que verdadeiramente eu sou, do momento em que me encontro. Mas na medida em que eu faço, realizo a escolha, tomo uma decisão e transformo em ação, atitude, aí sim eu preciso analisar a minha atitude. Muitas vezes, e é essa a proposta, eu posso e devo oferecer resistência. Porque a minha escolha ela pode recair num prazer efêmero. A minha escolha pode recair no prazer de uma maldade. Pasme, não tem paradoxo, não tem conflito aqui, né? Há muito prazer no mal. Então, assim, eu tenho tempo para chegar no limite do posso e do devo ou não devo. E é exatamente nesse momento o que me separa do posso, do que devo ou do que não devo, é a consciência. E como todos nós temos consciência, e somos a única espécie, né, que temos consciência, e é exatamente por termos consciência que estamos aqui para nos transformarmos, nos educarmos, nos atualizarmos e, consequentemente, evoluirmos, que nós podemos escolher o que fazer. Muito das nossas escolhas não são escolhas, porque são pulsões inconscientes. A psicologia profunda e a psicologia analítica, para mim é a mesma coisa, ela nos mostra que daquilo que fazemos tem muito de conteúdo inconsciente ali, né? Inclusive as nossas bondades, inclusive as nossas ações voluntárias. E não é só as nossas maldades que são inconscientes, não, né? Inclusive aquilo que a gente faz de bom, aquilo que a gente faz, aquele bem que a gente faz. Inclusive as nossas vertentes artísticas, né? Porque a arte é a expressão da alma.
né? Então, assim, inclusive essas pulsões artísticas, que são verdadeiras expressões daqueles conteúdos que muitas vezes a gente não sabe como, ou que pensava não saber e ter dificuldade de aprender, e simplesmente a arte encontra uma força que se expressa através de nós, que a gente duvidava até mesmo da nossa criatividade. Porque nós somos seres humanos e somos únicos, mas nós somos complexos e somos criativos. Essa criatividade não é só do veio artístico, de produzir uma criação, um poema, uma obra. Não, criativos na medida em que podemos criar um outro eu. Nós podemos criar um eu melhor. Então é isso que a psicologia profunda traz. Não se estarreça, não se condene, não se culpe por quem você é agora. Mas se permita compreender-se, dialogar harmoniosamente e respeitosamente consigo mesmo, para que você possa reconhecer-se e modificar-se, e transformar-se, e atualizar-se. O nosso código genético, ele é aberto, atualizável. Antes de Jesus, forçava uma atualização, esse atualização é do pós-moderno, né? Pelas vias da punição, entende? Então, olho por olho, dente por dente. Nós ainda estamos nesse olho por olho, dente por dente, né? A gente ainda traz, observe, 2000 anos, Jesus veio com uma nova proposta, uma proposta humanizada, uma proposta educadora, contrariando e oferecendo uma alternativa em contraposição, no contraponto à proposta punitiva, mas de olho por olho, dente por dente. Mas hoje a gente ainda está nesse olho por olho, dente por dente. Se eu disser assim, quem tem com que me pague, eu tenho certeza que, pelo menos para alguns de nós, o resto dessa frase trazida não é na sabedoria popular, que isso não é sabedoria, não. No senso comum, sabe o resto. Né? Quem tem com que me pague, nada me deve. O que é isso se não é um olho por olho, dente por dente atualizado? Percebe? Então é esse verdadeiro eu que tenho que me reconhecer e admitir que habita em mim e que sou eu. Não queria que fosse, não. O meu ego diz, não, não é você de jeito nenhum, é o outro que lhe provoca. Mas eu preciso entender a linguagem desse ego, por que que ele está, né? Por que que ele está me dizendo isso? E a proposta da psicologia profunda é que cheguemos no momento, aí a gente traz a metafísica, a gente traz a física quântica, numa temporalidade maior, né, do que aquela cartesiana, implodir esse ego. Essa é a proposta. Né? O ego está a serviço do inconsciente. Né? O ego ele tem a sua função na estruturação psicológica, mas a gente precisa ver o que é egóico em nós, porque nos distancia da nossa verdadeira identidade, né? E nos dá uma falsa ideia de nós mesmos, daquele mocinho, aquele bom moço. E é assim que a gente se apresenta, porque é assim que o ego quer. E quando a gente encontra um simpático que simplesmente corrobora e afirma esse bom moço que nós levamos para ele, aí o ego adora e se fixa nisso, na ideia do bom moço. E eu vou só olhar as coisas boas que eu faço e não contato com as coisas ruins que eu faço. Não tem evolução, porque eu estou aqui, não é para olhar as coisas boas, eu estou aqui para olhar para aquilo que ainda não é bom. As coisas boas, se eu sou bom nisso, eu não preciso mais estudar, nem fazer uma outra especialização daquilo que eu sou especialista, não. Eu vou fazer uma especialização daquilo que eu preciso saber, daquilo que eu preciso conhecer, daquilo que me falta. E aquilo que me falta é exatamente aquilo que não é muito bom e o que eu preciso contactar
para simplesmente me tornar uma pessoa melhor. Nessa passagem, mais uma vez, e Jonas seleciona, um pouquinho antes desse trecho, né, do escândalo, Jesus fala da criança e mostra o valor da criança. Criança tem a ver com escândalo. A criança não escandaliza, ela é espontânea. Porque o escândalo, muitas vezes, está numa ordem mais adiante. Né? Na medida em que eu cedo aquilo que satisfaz ao outro, aquilo que esperam de mim, né? Eu posso simplesmente adotar práticas e comportamentos de um falso eu. E isso também é uma coisa que a criança não traz, porque ela é sincera, ela é espontânea, ela é autêntica. E Jesus nos convida a buscar a criança que está em nós, porque é sem crítica e sem julgamento de nós mesmos que nós vamos encontrar aquilo, entrar em contato com aquilo que eu preciso me trabalhar, não é? Nós somos seres conscientes. O que significa isso? O que é a consciência? Quando nós dizemos assim que somos seres conscientes, nós temos a capacidade de discriminar, nós temos a capacidade de diferenciar, nós conseguimos julgar, nós conseguimos escolher e nós conseguimos decidir. Olha quanta coisa, né? Olha quantos elementos nós temos e mesmo assim a gente ainda faz besteira. Não é assim? Nós temos a capacidade de discriminar. É conveniente, é oportuno, é o momento, é o espaço adequado. Essa atitude é coerente com a causa, com aquilo que causou essa resposta. Essa resposta obedece a um padrão, é algo meu, é pontual, é momentâneo. Essa raiva está na dose certa, pela razão certa, com a pessoa certa? Essa raiva é criativa ou essa raiva é vingativa? Então, nós temos a capacidade de discriminar. Agora, eu preciso ter coragem para discriminar. Eu preciso lembrar disso. Eu sei que algumas pessoas me dizem, Robson, eu só lembro de você depois que eu já fiz a bobagem. Ok, beleza. Então, vá reduzindo esse tempo. Se você só lembra da discriminação, né, 5 dias depois, estabeleça metas, 4 dias. Na próxima besteira, 3 dias você vai lembrar. 2 dias, 1 dia. Até chegar no zero e lembrar antes. É assim. É fruto de uma resistência, né? De um esforço, mas eu preciso querer ser bom. Mas não é ser bom no sentido de ser simpático. Não, eu preciso querer ser bom. Eu preciso me admitir mal e trabalhar essa maldade em mim para vir a ser bom. Porque nós estamos aqui para isso. Mas também nós temos a capacidade de diferenciar, né? Que situação é essa? Quem é que está diante de mim? Né? O que qual é o gap que existe entre mim e o outro, entre mim e essa situação? Qual é a diferença nesse modelo de resposta que é adequado para o modelo de resposta que eu apresento? Essa capacidade de discriminação e diferenciação nós temos, porque é propriedade da consciência. E são esses elementos que me ajudam a fazer a escolha, se eu fizer bom uso dele. Né? Eu sou capaz de julgar, eu tenho uma capacidade de julgamento. Muitas vezes a gente é tentado a, a pejorar essa palavrinha julgamento, porque Jesus disse, não julgueis para não serem julgados. Mas Jesus se referia àquele julgamento que condena e que executa a pena. Ele foi julgado, condenado
e sofreu a pena, né, pela qual ele foi punido. Não julgueis para não ser julgados, é o julgamento da condenação. É o julgamento que leva o outro ao ostracismo. É o julgamento que separa. É o julgamento que estigmatiza, que diferencia. É o julgamento que pune de alguma forma. E muitas vezes nós fazemos uso da nossa capacidade, da nossa propriedade, não é nem capacidade porque não é desenvolvida, não, é de série, é natural. Nós fazemos uso da propriedade de julgar, julgamos e alardeamos esse julgamento. E levamos um julgamento que fizemos para outros a respeito de um sujeito que estava numa relação conosco, por qualquer tempo. Então é a esse julgamento que Jesus se refere. E é esse o julgamento condenável. Mas tem o julgamento positivo. O julgamento condenável fere o outro, destrói o outro, abala o outro, repercute na psique do outro. Não importa. Sabe por que esse julgamento não pode ser prática nossa no uso da nossa capacidade de julgar? Porque nós somos, digamos assim, passíveis também de sermos condenados porque não somos perfeitos. Então, como vamos fazer uso de uma propriedade da natureza humana de julgar para condenar e punir o outro? Quando nós fazemos isso, eu estou nada mais, nada menos do que escondendo da sociedade aquilo que é meu, mas que eu condeno no outro. Que sou tão fraco que preciso encontrar alguém com a fraqueza que é minha, para deslocar o olhar dos outros para aquele outro que eu condeno. E assim eu saio de bom moço e já não sou alvo das atenções, mas aquilo é meu. Com certeza, quando a gente faz o uso equivocado, patológico do julgamento, mas, Robson, como é o julgamento saudável? Como é o julgamento criativo? Eu preciso julgar, eu preciso fazer uma operação de reconhecimento, eu preciso julgar a situação, eu preciso inicialmente julgar o outro. É mecanismo de defesa, eu preciso saber com quem eu estou lidando. E até mesmo para bem do outro, eu preciso julgar o outro, porque no momento em que eu julgo o outro, coloco o outro num processo de análise comigo mesmo, eu vou buscar uma forma de me relacionar melhor com ele. E eu só posso encontrar essa melhor forma de me relacionar com o outro se eu julgar previamente o outro. Ou seja, se eu pré-julgar, pasme. Mas, Robson, me disseram que pré-julgamento, que preconceito é uma coisa péssima. Não, não é. Inicialmente não é. Ela será péssima, não é o pré-julgamento nem o preconceito. É o uso que eu faço do preconceituar e do pré-julgar. Aí sim, a gente vai parar para analisar. Né? Mas o preconceito, formar um conceito prévio, né? Isso é da natureza humana. E na medida em que a gente tenta parar de julgar, parar de pré-julgar, parar de conceituar, parar de pré-conceituar, a gente fere a natureza. E é por isso que a gente não consegue. E é por isso que no dia seguinte a gente se flagra pré-julgando e pré-conceituando. Né? Então, quando Joana traz a ideia dos escândalos, é preciso que a gente entenda que há muito o que se fazer para a gente não escandalizar. Né? Porque escândalo não é só aquela maldade evidente, passível de uma punição pela lei dos homens, que pode me levar a cerceamento da minha liberdade. Não. É aquele escândalo subliminar, aquele escândalo que faz com que saia uma lágrima discreta no canto do olho do outro. Sabe como é?
Aquela lágrima silenciosa que ele não diz nada a você, mas que ele sentiu. Ele sentiu. Nós estamos olhando muito para nós. Nós estamos querendo muito o nosso bem. Nós procuramos nos atender, nos satisfazer. E a gente esquece de que precisamos nos relacionar com o outro. Porque assim, ó, temos também a capacidade de escolher. Bom, se eu discrimino, se eu diferencio, se eu julgo, o resultado da discriminação, o resultado da diferenciação e o resultado do julgamento me leva, me capacita, me habilita a fazer uma escolha. Estou pronto para escolher. Discriminei, julguei, diferenciei, posso escolher. Vai produzir bons efeitos? Vai fazer bem a alguém? Vai fazer bem a mim? Agrega valor? A vida do outro será melhor? Sabe? Pronto. Eu só vou saber disso se eu discriminar, se eu julgar, se eu diferenciar. Aí eu já vou estar pronto para qualificar a minha escolha. E se eu já sei o que escolher, eu posso decidir. Então vamos recapitular. Para quem gosta de anotar, vai aí a dica, né? Discriminar, diferenciar, julgar, escolher, decidir. Se a gente admite tudo isso e faz bom uso disso, a nossa ação, a nossa atitude será qualificada e contribuirá com a humanidade, que é que o mundo precisa hoje. Nós não precisamos de especialistas, não estou desprezando, é preciso que existam, mas não é isso. Nós não precisamos e não é isso que o mundo precisa agora. Que eu me apresente diante do outro como especialista numa área qualquer. Não, não é isso. A humanidade está precisando que eu me apresente ao outro com humanidade. A humanidade, repito, precisa que eu me apresente ao outro com humanidade. O que é humanidade, Robson? É entender que se eu tenho a propriedade, porque é de série tudo isso, tá? Não é conquistado, não é desenvolvido. É de série. Nós já nascemos assim. E aquele que disser, eu vou mostrar que ele está errado. Eu vou procurar alguma coisa, situação em mim que eu não julgo, que eu não, reflete mais um pouquinho, tá? Mas assim, se eu discrimino, se eu julgo, se eu diferencio, se eu escolho, se eu decido, o outro também diferencia, também julga, também escolhe, também discrimina, também decide. Percebe? Agora, eu julgo, eu chego a uma verdade e não aceito a verdade que o outro chegou com a sua discriminação, com a sua diferenciação, com o seu julgamento, com a sua escolha, com a sua decisão. Olha só, né? Que jogo injusto, né? Eu posso, o outro que tem o mesmo recurso, que foi feito do mesmo jeito, que é criatura do mesmo Criador, não pode? E a partir daí eu me melindro, ou entro, deixo o ego entrar e impor que a minha verdade seja validada pelo outro, e na medida que a minha verdade não é validada pelo outro, aí eu faço uso equivocado, patológico, doentio do julgamento, quando o outro não aceita a minha verdade, eu simplesmente julgo, condeno e executo a pena, classificando, rotulando de diferente, ou de inferior, ou de estranho, né? Para não trazer outros adjetivos, aí eu estou fazendo um uso errado, nocivo, que vai repercutir na minha imortalidade. Não tem jeito. Porque mais adiante eu me deparo com alguém que me faz sofrer
eu me deparo com alguém que me rebaixa, que me diminui, eu preciso sentir, e é o que vai estar acontecendo, a dor que eu fiz aquele ter sentido. Quando julguei, quando condenei, quando executei uma pena sobre ele. Né? Joana nos deixa isso muito evidente e ela proclama o respeito ao outro. A humanidade é isso, é respeitar o outro. É entender que o outro tem esse mesmo construto. Olha só, não tem diferença de mim para o outro. O outro é único, do mesmo jeito que eu sou único. 8 bilhões de encarnados na face da Terra, não tem um igual. Mas não é um igual, né? No aspecto físico. Não tem um com os mesmos desejos, mesma vontade, mesma história, né? Mesmas causas que explicam o seu comportamento, a sua atitude, a sua escolha, o seu padrão de modelo de relacionamento. Não tem nenhum igual. Quando acontece algum item semelhante, pode ter certeza que outros não são iguais. E aí é que fazem a singularidade, a subjetividade e a diferença. Então, do mesmo jeito que eu sou único, complexo e criativo, o outro também é único, complexo e criativo. Do mesmo jeito que eu posso discriminar, diferenciar, julgar, escolher e decidir, o outro também pode discriminar, julgar, escolher e decidir. Entende? Eu preciso reconhecer isso no outro. Eu tenho liberdade porque tenho consciência. Mas para que eu exerça a minha liberdade, o outro precisa exercer a liberdade, que é dele também. Eu só serei livre na medida em que o outro é livre. Porque se eu for livre, castrando o outro, estigmatizando o outro, me separando do outro, causando mal ao outro, isso não é liberdade, isso é um grande equívoco. Isso aí é egóico, isso é sombrio, né? Isso é primitivo e eu preciso olhar para isso. Como posso estar diante de um outro humano que tem, no que é genérico, tudo que tenho e me achar diferente dele? Então, na medida em que eu me acho diferente do outro, está aí um escândalo que Joana traz, pegando a metáfora de Jesus. Não é? Escandalizar é infringir as leis naturais, né? É causar dano ao outro. São resultados de tendências instintivas primitivas, que ainda são minhas. Como eu estou aqui para me educar, e a proposta da Boa Nova trazida por Jesus foi exatamente da educação. Eu preciso me educar, eu não preciso ser punido, né? Essa coisa de agregar uma punição desestimula um comportamento, isso é muito superficial, porque o espírito continuará primitivo, nós não somos adestráveis, nós somos atualizáveis. O meu comportamento, ele não pode ser punido. Prova disso é que se até mesmo nos ambientes carcerários, se não tiver um processo educativo, o cerceamento da liberdade causa uma potencialização da raiva, do ódio. E escola na ira, escola no crime. A ressocialização é um termo que requer e se fundamenta, se pauta na educação que obedece a um princípio humano de atualização do eu. É por isso que nós somos únicos, complexos e criativos, porque podemos nos recriar a cada instante. Ainda hoje eu falava, mas já venho falando isso há algum tempo, que o nunca é um tempo que acaba ontem. O nunca é um tempo que acaba ontem. Ah, Robson, eu nunca tive facilidade de perdoar. Eu nunca olhei para o outro com respeito. Eu nunca
me vi humano. Esse nunca é um tempo que acaba ontem. Nós estamos aqui às 19 horas e 46 minutos. Nós temos aí nada menos do que o quê? Nós temos aí mais umas 4 horas e 10 minutos, vamos arredondar. O nunca fui é um tempo que acaba ontem. Se eu fizer alguma coisa diferente hoje, o nunca ficou no ontem. Se eu não fizer nada de diferente, se eu não oferecer uma resistência àquilo que não é bom em mim, se eu não transgredir aquela tendência, né, de dar voz e permitir que o ego modele as minhas atitudes, eu vou levar esse nunca para o amanhã. Como nós somos seres atualizáveis, eu posso interromper esse nunca. Eu posso dizer esse nunca, ó, você veio comigo até aqui, mas de agora em diante eu vou fazer diferente. Eu não quero nem saber o que é que você vai sentir, seu nunca, mas você vai ficar no ontem. Porque hoje eu vou me recriar. Hoje eu vou me tornar uma pessoa mais sensível, mais compreensiva, mais humana. Eu vou admitir os meus erros, as minhas falhas, e não vou prometer a ninguém, nem a mim mesmo, ser perfeito, a perfeição instantânea. Deixar o nunca no ontem não significa me recriar inteiramente e chegar à plenitude no hoje. Não. Significa instaurar um novo tempo. E a todo instante, a todo momento, a todo dia que o Criador nos permite enxergar a luz, nós temos a oportunidade de deixar o nunca no ontem. Porque temos a oportunidade de nos recriar. E essa recriação, que é a nossa capacidade de série, é nos recriar sem inseguranças, mais confiantes, é nos recriar com uma autoestima mais elevada, porque agora eu me vejo belo e não mais imperfeito, porque sou perfeito e sou belo porque tenho uma dose de imperfeição, né? De me recriar sem medos, de me recriar mais confiante, de me recriar com um propósito maior de me jogar na vida, de me recriar entrando em contato para uma proposta de rever o sentido da vida, de me recriar a partir de uma crise existencial, de me recriar a partir de uma angústia profunda, de me recriar a partir de um medo que me bloqueia, que me paralisa, de me recriar a partir de uma ideia de incompletude, de falta ou de incapacidade, de me recriar a partir de um sentimento de impotência para lidar com as coisas e questões da vida, de me recriar a partir de uma enfermidade, de me recriar. Podemos, né? Podemos a partir de qualquer momento. Essa recriação, ela não começa necessariamente no primeiro movimento. Essa recriação, ela começa no momento em que eu tomo a decisão, ainda parado, de deixar o nunca fui daquele jeito no ontem. Nunca pensei nisso no ontem. Eu nunca me modifiquei no ontem. Eu nunca enfrentei o verdadeiro eu no ontem. Eu nunca entrei em contato comigo mesmo no ontem. Quando a gente decide deixar no ontem o nunca, a gente se recria a partir dali. De pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. Né? E Joana nos traz mais. Ela fala da personalidade. Olha, para a psicanálise, a personalidade não se atualiza. Para a psicologia profunda, para a psicologia analítica, a personalidade se atualiza. E essa proposta de recriação é exatamente de refazimento daqueles itens, daqueles componentes que fazem parte do construto da nossa personalidade. Né? Estilo de superação, outros tantos, em torno de 23, 25. Joana de Ângelo diz, quer saber qual é o kit que você recebeu para trabalhar nessa encarnação? Analisa a sua personalidade, entre em contato com ela.
A personalidade é atualizável, né? Na medida em que é aquele que me faz ser assim. Mas como o hoje ainda vai até meia-noite, eu tenho, e como eu tenho um código genético aberto, e como eu posso discriminar, diferenciar, julgar, escolher, decidir, eu posso atualizar esses componentes da personalidade, né? Se eu sou muito extrovertido e pouco introvertido, eu posso atualizar esse componente da personalidade. Eu tenho que dosar, eu preciso vir um pouco mais para cá da extroversão e trazer um pouco mais para cá a introversão. E encontrar o ponto de equilíbrio em todos os polos. Se eu desisto muito facilmente, se o meu estilo de superação está no zero, ou seja, está lá no extremo negativo, eu posso me renovar, me recriar e trazer, sabe, de uma, eu não vou desistir com facilidade, eu vou tentar mais uma, mais duas, mais três vezes. Percebe? Então é isso que é se recriar. Poxa, eu não consegui perdoar, eu estou aqui numa dor de mágoa terrível com aquilo que me fizeram. Deixo nunca no ontem e parte, ainda que da boca para fora, para exercitar o perdão, para exercitar a compreensão. O outro não é diferente. O outro pode ter limitações, o outro pode ter um construto qualquer. Né? Mas não é uma diferença com a qual nós não nos complementemos. Nós nos complementamos sim. E é por isso que precisamos da socialização. É por isso que precisamos nos apresentar no coletivo. Porque evolução não é somente de mim comigo mesmo. A Joana nos mostra que, na medida em que somos severos, olha o uso equivocado do julgamento, julgamos e somos severos com o comportamento do outro, pode observar, somos severos com o julgamento que fazemos do outro, mas somos tolerantes com nós mesmos, com as nossas mazelas, com as nossas maldades. Né? A Joana, mais uma vez, ela parece até insistir nesse ponto. Ela traz o tema projeção para esse capítulo, que é exatamente aquilo que é nosso e que a gente atribui ao outro. Isso tem muito de apoio do ego, não é? Que nos atribui ou nos faz enxergar ou insiste em nos fixar nas nossas bondades. E mais, o ego vai até mais além. Ele não nos convida, não nos impele a nos fixarmos nas nossas bondades reais e concretas. Ele nos impele a nos fixarmos numa bondade em nós que não existe. Olha só. E na medida em que eu alimento essa parte boa em mim que não existe, essa parte má que eu escondo, eu atribuo a outro, porque em mim não tem espaço para esses polos, bondade e maldade, não. Só tem espaço para bondade, porque o ego sabe, né? Aí eu projeto isso no outro, escândalo. Por que escândalo? Porque na medida em que eu projeto as minhas maldades, as minhas imperfeições, as minhas carências, fragilidades, fraquezas, necessidades não atendidas, em potencialidade no outro, o outro, quando recebe isso, ele não se vê capaz de atender, porque não é dele, ele já tem o que é dele, e aí passa a ter um sentimento de impotência e acreditar muitas vezes que a falha está nele mesmo, que aquele que está diante dele não é feliz porque ele não consegue fazer aquele que está diante dele feliz. É justo isso? Não é justo. Então, é escândalo, como Joana de Ângeles traz, né? Porquanto nos separamos daquela criança pura, né? Daquela criança que não traz esse julgamento distorcido. Né? E aí a gente precisa aprender a respeitar a decisão do outro, respeitar a decisão do outro. Muitas vezes
Nós somos tentados a dizer que aquela decisão não é adequada, não é ideal, vai produzir maus efeitos. Mas olha, vou contar um segredo aqui, é segredo, não conte para ninguém. É assim, ó, nós não aceitamos nada que venha imperativamente do outro, nada. O ego não deixa. Não adianta, olhe, não escolha isso, não faça isso. Não está vendo que isso não dá certo? É a pior coisa que você. Não adianta, não adianta. O outro não recebe nada de forma imperativa. Se quisermos ajudar no processo de qualificação, de discriminação, de escolha, de julgamento, né? De diferenciação no outro, para que a escolha dele seja melhor qualificada, e isso faz parte do coletivo, do conviver, do viver com, do viver junto, da socialização, nós podemos ir ao outro, ajudá-lo na construção da sua escolha e da sua decisão, levando perguntas. Ok, você pensa em fazer isso. Atende aos seus propósitos, vai produzir o resultado que você deseja. A resposta não é para mim. Não me interessa a resposta que ele vai dar. Eu não posso estar levando essas perguntas e construindo uma contra-resposta pela resposta que ele vier me dar. Não, eu só posso despretensiosamente jogar a pergunta. Porque muitas vezes aquele fator que a gente está levando com o escopo de uma pergunta não foi percebido pelo outro. E quando ele recebe, o cérebro recebe, e o cérebro vai elaborar aquela pergunta que a gente fez e baixa para ele, né? E baixa e encontra essa e constrói essa resposta para ele. E não importa a escolha ou a decisão que ele venha tomar, a gente precisa respeitar. Mas isso não invalida estarmos próximos e ajudarmos o outro nas suas reflexões, mas também sendo oportunos, né? E encontrando espaço e com bom propósito de amor, de caridade, de presença, de ajuda, e não para atender às nossas segundas intenções, para que a escolha dele encontre consonância naquilo que eu desejo, né? Então, assim, sair do egoísmo para o altruísmo, entender que somos atualizáveis, mas por via dos métodos educativos e precisamos não nos culpabilizar. E é essa a proposta que Joana traz, e eu espero que de alguma forma tenha ficado um pouquinho de alguma coisa que fluiu aqui no coração de cada um. E que Jesus se incumba de regar para dar bons frutos no nosso processo de transformação, no nosso processo evolutivo. Um beijo no coração e um abraço na alma. Regina, gratidão eterna, imensa. Tchau, tchau.